Olá, tudo bom? Meu nome é João Henrique Scaff, sou advogado, mestre em Direito Negocial e sou o professor aqui responsável pela nossa disciplina de Direito Empresarial. Não é? Na aula de hoje nós vamos estudar os títulos de créditos. E antes disso, queria só agradecer também a professora Janaína, que em razão de um problema pessoal meu não consegui comparecer na nossa primeira aula, ela fez uma gentileza de me substituir e agora eu vou dar aí a segunda, a terceira e a nossa quarta aula, ok? Bom, gente, vamos aqui, eu vou chamar primeiro o slide para mostrar aqui o nosso Skype, né? Então, fique aí já para os tutores aí que necessitarem anotarem. E vamos aqui já dar início à nossa aula, não é? Bom, vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na nossa aula anterior. Né? A professora Janaína, juntamente com vocês, estudou aqui o direito empresarial e a sua história. Né? Estudou também as fontes do direito empresarial. Analisou a atividade empresarial, né? Analisou, entre outros aspectos, a capacidade civil e a responsabilidade civil, né, que é de suma importância, né, a responsabilidade civil e seus pressupostos, não é verdade? É importante nós saber distinguir as pessoas que podem exercer os atos da vida civil, tá? Que está ali compreendido no nosso ordenamento, né, como a capacidade civil, e a capacidade civil está prevista no artigo 3º e 4º, né, do Código Civil Brasileiro. Né? Os elementos da responsabilidade civil é de suma importância para vocês, porque é através deles que você vai conseguir mensurar uma possível indenização de um determinado ato cometido por vocês no exercício da sua vida profissional, né? E aí você vai analisar se aquele ato constitui um ato ilícito ou não, ok? Bom, eu já vou chamar aqui o nosso primeiro vídeo para abrir a nossa aula e aí eu retorno para dar prosseguimento aí aos trabalhos, ok? Olá, estamos começando a segunda unidade de Direito Empresarial. Hoje vamos falar sobre isso aqui, títulos de crédito, e sobre o direito que regula o seu uso, o direito bancário. O cheque é o mais conhecido dos títulos de crédito, mas também temos outros. Mas, antes de mais nada, você sabe por que eles foram criados? Imagina que você está vendendo alguma coisa e recebe em pagamento esse papel. Muito bem. Supõe-se que agora esse papel carrega um valor que não vai ser pago agora, mas a dívida está anotada, ou seja, uma operação de crédito. O comprador fala para você entregar para outra pessoa que vai te dar o dinheiro. Negócio feito. No dia seguinte você vai até a tal pessoa e, surpresa, ela não tem nenhum registro ou nem mesmo existe. Então, cadê o valor que estava anotado aqui? Pois é, esse papel não vale nada, mas esse vale. Por quê? Parece óbvio, né? Mas você saberia dizer quais são as diferenças entre eles? É aí que começamos a detalhar o que é, de fato, um título de crédito e por que ele funciona. Para esse papel aqui, existe um sistema institucional inteiro de garantia, legitimação e fiscalização, e o valor do crédito fica nas mãos de entidades oficialmente autorizadas, os bancos. Estamos falando, na verdade, de um grande acordo social, amparado pelo direito bancário e por um conjunto de mercados, instituições e instrumentos financeiros que garantem a regulação e a efetivação das operações financeiras, o Sistema Financeiro Nacional. Pois bem, tudo isso é o que faz um verdadeiro título de crédito. Esse assunto é parte fundamental do direito empresarial. Nós vamos ver claramente como as questões do direito bancário influenciam o nosso cotidiano e estimulam a vida empresarial. O crédito é um fator essencial para o crescimento das atividades produtivas. Daí a importância dos títulos de crédito. Além do cheque, vamos conhecer a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata e a cédula de crédito bancário. Nessa unidade, vamos falar sobre os princípios comuns a todos os títulos e também sobre as peculiaridades de cada um,
como devem ser apresentados, quando são usados no cotidiano empresarial e algumas leis regulatórias. Ah, e outra coisa, é importantíssimo entender também o que é o endosso e o aval. Essas são ações bem comuns que ampliam as funções dos títulos de crédito. Vamos entender os reflexos dessas responsabilidades para a vida civil. E se no fim das contas o valor que está escrito no título não for pago? Também vamos falar sobre o ato de protesto, que é a apresentação pública do título ao devedor. Entender quando ele deve ser aplicado é fundamental para sabermos como reaver uma dívida ou como selar um compromisso de crédito. Todas essas são questões do direito bancário e basta você reparar nas notícias de jornais para ver como ele está presente no nosso dia a dia. Pesquise, por exemplo, sobre o nível de inadimplência de empresas e como as dívidas de título são negociadas. Ou procure saber sobre as diferenças entre as regras de sigilo bancário brasileiras e suíças. É preciso ter muito critério e experiência para lidar com essas questões. Você vai ter a oportunidade de praticar com a SGA dessa unidade. Nela, nós vamos acompanhar uma situação em que um personagem, o seu João, decide abrir um pet shop e se depara com circunstâncias que ele só consegue resolver conhecendo a legislação do direito bancário. As SPs dessa unidade são situações que acontecem para valer. Seu João vai passar por dificuldades envolvendo a necessidade de um avalista, uma devolução de um cheque endossado, uma ação de protesto contra ele e uma suspeita de descumprimento de sigilo bancário por parte de seu banco. Eu vou ficando por aqui. Agora é com você. Acesse o livro didático, as videoaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E não esquece das pré-aulas de cada sessão e também das pós-aulas. É a sua oportunidade de desenvolver seu senso crítico e de tornar-se um excelente profissional. Bons estudos e até a próxima! Bom, retornando então, vamos ao quadro, analisar aí quais são os conhecimentos prévios que o aluno deveria ter, né, através dos seus estudos em sua casa. Bom, nós já esperamos que o aluno ele compreenda, né, o conceito e as exigências da capacidade civil. Temos estudado na aula passada, previsto no Código Civil, nos seus artigos 3º e 4º, como dito por mim no início aqui da nossa atividade, né? O artigo 3º e 4º, ele traz as questões relacionadas às pessoas que são relativamente e absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil, tá? Isso é importante vocês tomarem um cuidado, porque recentemente foi alterada a legislação. Eu não vou saber ao certo, mas faz 1 ou 2 anos que alterou. Contudo, alguns livros ainda eles estão desatualizados. Então, abram o Código Civil e leiam o artigo 3º, leiam o artigo 4º, para vocês tomarem conhecimento, tá? Apesar que no nosso livro essa informação está correta, tá? Se não me salvo engano. Voltando ao quadro, nós também temos que saber distinguir as pessoas que podem exercer os atos da vida civil, né? O que é isso? Isso é compreendido, né, dentro da capacidade civil que está aqui, né, no artigo 3º e no artigo 4º, né? Deve também conhecer a responsabilidade civil e os seus pressupostos, né? Bom, vamos agora analisar e vamos pensar na nossa situação geradora de aprendizagem. Qual que é o caso que nos é colocado? Bom, eu tenho aqui o João, o qual, ao sair de uma empresa que trabalhou por 10 anos, decidiu ser dono de seu próprio negócio, materializando este sonho no pet shop Dog e Cat. Contudo, é necessário ao seu João compreender os aspectos legais quanto aos títulos de crédito, bem como as questões bancárias, pois são pontos que afetam de forma direta a saúde financeira do seu negócio. Quando nós falamos aqui, tá, gente, de títulos de crédito, nós podemos conceituar título de crédito, tá, como um documento necessário para o exercício literal e autônomo do que está nele contido. Tá? Aonde que eu vou descobrir esse conceito dentro do Código Civil? Eu vou descobrir aqui, ó, no artigo 887, tá? A 903 do Código Civil. Tá? Então, aqui eu vou ler e ali vai ter as exigências, os conceitos
do Código Civil. Tá? E quais são os requisitos que o título de crédito deve conter para ele ser legal, para ele ter validade? Primeiro, a data de emissão, né? Segundo, a indicação precisa do que ele confere. E em terceiro, a assinatura, ok? Então, por exemplo, caso eu emita um cheque, que é um título de crédito, e esse cheque não contenha a assinatura do emitente, obviamente que eu não poderei entrar com uma execução contra aquele que emitiu aquele cheque. Por quê? Porque aquele título executivo ele não tem validade jurídica, ok? Então, a partir do momento que eu propor a execução de título extrajudicial, o executado, no momento, ele vai impugnar esse título, né? E vai ser reconhecida certamente a nulidade, tá? Por ausência dos seus requisitos. Agora, isso não impede, vejam bem, não confunda, que ele entra com uma ação de cobrança. E aí esse cheque que não está assinado, ele vai ter validade de prova, tá? Mas não, ele perde a sua eficácia, a executoriedade dele. Tá? Ele não é mais um título executivo, mas obviamente que ele é um documento e é uma prova, e aí você entra com a ação de cobrança, que é uma ação ordinária, que vai ser realizada a instrução processual, vai dar a oportunidade para a outra parte se defender, e aí sim vai sair a sentença, para a partir daí aquela sentença ter uma validade, se tornar um título executivo judicial no intuito de você executar o devedor. Ok? Ficou claro bem por aí? E qual seria a diferença? Vamos um pouquinho mais a fundo. Qual que seria a diferença entre eu entrar com uma execução e entrar com uma ação de cobrança? A diferença é que na execução eu não posso discutir o mérito. Tá? O que seria um mérito? Olha, eu dei um cheque para o Zé, que é o pintor, tá? Mas eu sustei esse cheque. Por que você sustou? Porque ele não ele não realizou a pintura da minha casa. Tá? Se ele é um título executivo, eu não posso alegar isso para não pagar esse cheque. Tá? Nós já vamos ver situações adiante do que isso pode ocasionar. Agora, na ação de cobrança, eu posso. Tá? Eu posso alegar e falar, olha, o serviço não foi prestado, ou alegar algum tipo de vício na prestação do serviço para descaracterizar ou para tirar a responsabilidade minha de ter que arcar com aquele valor que está previsto naquele cheque. Vocês entenderam? Na prática, isso traz uma grande diferença, tá? Por isso que quando você vai assinar um cheque, você tem que pensar bem, porque eu posso até discutir a prestação de um serviço contra aquele que prestou. Só se aquela pessoa que prestou o serviço ou que deveria ter prestado o serviço repassou esse cheque para um terceiro, tá? E esse terceiro recebeu aquele cheque de boa-fé, eu que emiti o cheque vou ter que pagar esse cheque para aquele terceiro. Tá? Por quê? Porque ele é um título executivo extrajudicial. E não só o cheque, tá? Essa linha de entendimento se aplica para todos os títulos executivos que são estudados na nossa ementa, no nosso livro. Ok? Muito bem, então. Vamos aqui passar para a nossa próxima situação problema, então. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Bom, gente, então retornando aqui, vamos ao quadro para ler a nossa situação problema. Na situação problema presente no nosso livro didático, né, vimos que a dona Grazi e seu João necessitam compreender a aplicação e os reflexos e as exigências quanto à fiança. Então, nós vamos estudar aqui o Instituto da Fiança.
a fim de resolverem a questão levantada pela imobiliária, negócio justo, o que permitirá ao seu João continuar exercendo a sua atividade empresarial no mesmo endereço. Bom, gente, nesse meio aqui, nesse nosso livro, o que ele fala? Ele fala que o seu João, né, não tinha assinado, ele realizou um contrato de aluguel com o proprietário do imóvel onde que ia ficar o seu pet shop, e aí ele realiza o contrato de aluguel, mas ele não apresenta um fiador, né? E aí vai um mototáxi até ele e fala, está ausente a assinatura do fiador. A partir dali, então, o seu João tem que pegar esse contrato e assinar, né? Com base nisso, nós vamos estudar se realmente a assinatura desse fiador é necessária para a pactuação desse contrato de aluguel ou não, ok? Muito bem, vamos continuar, então, aqui a aula. Bom, primeiro vamos ver aqui o conceito, né, de fiança, né? A fiança, ele é um instituto de direito civil de natureza contratual, tá? E conceitua-se como uma garantia pessoal prestada por determinada pessoa, pelo qual esta garante o pagamento ao credor por obrigação não paga pelo devedor principal, tá? Então podemos dizer aqui que a fiança é uma garantia fidejussória, tá? Ou seja, ela é prestada por uma pessoa, por isso que é uma garantia pessoal, tá? Prestada por uma pessoa e em razão de uma obrigação assumida por um terceiro. Caso, obviamente, a obrigação principal, né, o devedor principal não cumpra com a sua obrigação, o fiador será acionado e ele deverá arcar com aquela obrigação do qual ele anuiu, do qual ele garantiu o cumprimento, ok? Muito bem, voltando ao quadro, então, vamos ver a questão do aval, né? Quanto ao aval, né, ele consiste em uma garantia dada por um terceiro a um título de crédito. Vejam que, primeiro aqui, eu tenho a natureza contratual, né? Aqui eu tenho um título de crédito. Então, é uma garantia dada por um terceiro a um título de crédito, previsto nos artigos 897, 898 do Código Civil. E, ao se tornar avalista, a pessoa traz para si a obrigação pelo que avaliou, né? Devendo assim satisfazê-la junto ao devedor, é o que chamamos de solidariedade. É importante vocês não confundirem, tá? Fiança e aval, tá? Apesar de ambas serem uma garantia fidejussória, o aval ele é específico para títulos de crédito, como nota promissória, cheque, letra de câmbio. E aqui eu fiz uma tabelinha para distinguir uma da outra, tá? O aval ele garante, então, títulos de crédito e a fiança garante contratos, tá? O aval basta a assinatura do avalista. Na fiança precisa de uma cláusula específica do contrato prevendo a fiança. O aval, a responsabilidade é solidária. Já na fiança, a responsabilidade é subsidiária, tá? Salvo se houver previsão expressa em sentido contrário, né? No sentido da solidariedade. O aval precisa de vênia conjugal, salvo se os cônjuges forem casados no regime de separação total de bens. Já na fiança, precisa de vênia conjugal também, né? Salvo, a mesma coisa, salvo se forem casados no regime de separação total de bens. Qual que é a diferença, professor, entre responsabilidade solidária e subsidiária? Na responsabilidade solidária, eu posso acionar ambos os devedores e apenhorar os bens dos dois, tá? Quem eu achar propriedade, bens, dinheiro primeiro, eu já posso pegar para mim como credor. Na subsidiária, primeiro eu tenho que acionar o devedor principal para depois atacar os bens do fiador, tá? Do devedor subsidiário. Então, primeiro eu ataco um para depois atacar o outro. Claro? Muito bem. Continuando então no quadro, vamos ver aqui quais são as regras gerais da fiança, né? Bom, o contrato de fiança aí, né? Ele nada mais é do que uma pessoa, né, garante satisfazer ao credor a obrigação assumida por um devedor, caso ele não a cumpra. Aí vem o primeiro questionamento. Pode-se pactuar fiança de forma verbal? Né? A resposta é negativa, tá, gente? A fiança, ela dar-se-á por escrito, tá? Por isso,
é inadmissível uma interpretação expansiva neste caso. É por isso que naquele exemplo que nós lemos, né, o seu João, ele recebe lá um motoboy que coloca um papel, uma etiqueta, né, falta a assinatura do fiador, né? Então, por quê? Porque sem aquela assinatura, eu não posso amanhã, depois entrar em juízo, falar, não, Pedro não assinou o contrato, mas ele realizou um contrato verbal, um pacto verbal comigo que ele seria fiador. Isso aí não terá validade jurídica, ok? Voltando ao quadro, nós temos aqui que é necessário o consentimento do devedor, né? Bom, pode-se estipular, tá, que a fiança, ainda sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade. Então, eu não preciso que o devedor aceite aquele fiador que vai se fazer presente no contrato, tá? Então, outra questão é que as dívidas futuras, tá, podem ser objeto de fiança, mas o fiador, neste caso, né, não será demandado, senão depois que se fizer certa e líquida a obrigação do devedor principal. E aí nós entramos na questão do alcance. Qual que seria o alcance dessa fiança, né? Aí nós podemos dizer que, não sendo limitada no contrato, tá, a fiança, ela sempre irá compreender todos os acessórios da dívida juntamente com o principal. O que é isso? Se eu tenho uma dívida de 10 mil reais, tá, de valor aluguel atrasado, tá, 10 mil reais, que é o valor do aluguel atrasado. O fiador não vai responder apenas por esse valor de 10 mil reais, ele vai responder pelos honorários da outra advocatícios, né, do advogado da outra parte, ele vai responder pelas custas processuais, despesas processuais, ou seja, todas as custas acessórias que caminham junto com a dívida principal, ok? Muito bem, voltando então no quadro, né? Ali está dito que a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, né? E quando exceder o valor da dívida ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada, não é? E a aceitação pelo credor, né? O credor, gente, ele não é obrigado a aceitar o fiador. Então, vejo aqui que a recíproca do entendimento que acontece com o devedor não é verdadeira nesse caso, né? O devedor, ele não é obrigado a aceitar o fiador que é escolhido pelo credor, mas o credor não é obrigado a aceitar o fiador escolhido pelo devedor, tá? Caso ele não for, né, pessoa idônea, não for domiciliada no mesmo município onde tenha de prestar a fiança ou não possua bens suficientes para cumprir a obrigação. Gente, é um entendimento lógico, tá? Se a pessoa, eu tenho o meu devedor, o devedor apresenta para mim um fiador, mas o fiador ele tem a funcionalidade, a função do fiador é garantir a dívida. E se eu vejo que ele não tem bens suficientes, capacidade econômica para saldar aquela dívida do qual ele está garantindo, eu não sou obrigado em aceitá-lo. Concordo? Muito bem. Continuando no quadro, então. Aí nós entramos aqui na questão do fiador insolvente ou incapaz, tá? Bom, gente, o fiador, ele que for demandado, né, para pagamento da dívida, então eu entro com a ação contra o devedor e contra o fiador. O fiador, ele tem o direito de exigir até a contestação da lide que primeiro sejam executados os bens do devedor, porque a responsabilidade dele é subsidiária, lembra? Muito bem. Isso aí, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar alegando o denominado benefício de ordem, tá? Benefício de ordem. O fiador, na realidade, né, que alegar o benefício de ordem, ele tem que aí nomear os bens do devedor também, ele tem que mostrar também para o juiz que o devedor principal tem bens para pagar aquela dívida, ou seja, os bens deles não pode ser atacado. E veja como isso é importante. O fiador fazendo isso, né, uma vez que ele demonstra que o devedor principal tem condições de pagar aquela dívida e uma vez que o credor ataca os bens do devedor e aquela dívida ela é saldada, o fiador ele sai daquele processo, daquela lide,
eximido, sem ter sofrido consequência. O devedor principal, amanhã depois, não pode acionar o fiador para que ele pague a dívida do qual ele tinha com o credor, tá? Caso ele não faça, o que vai acontecer? O devedor principal poderá pegar os bens dele, do fiador, e o credor, então, vai ter a sua dívida saldada, e aí apenas caberá para o fiador entrar com uma ação de regresso contra o devedor principal para tentar recuperar aquilo que ele perdeu, tá? Em razão da dívida do devedor principal. Entenderam? Tudo bem, continuando então no quadro. Agora tem uma exceção, tá? O Código Civil fala que não se aproveita esse benefício ao fiador se ele renunciou expressamente no contrato, se ele se obrigou como principal pagador ou devedor solidário, e se o devedor for insolvente ou falido, tá? Essa primeira hipótese aqui, ela é muito utilizada no contrato de aluguel, tá? Então, praticamente todos os contratos de aluguéis trazem essa renúncia expressa desse benefício de ordem, a fim de possibilitar que o proprietário ajuize a demanda contra ambos, tá? Então, quando ele vai entrar com a ação, com a execução, ele já executa os dois e aí ele tira essa possibilidade de defesa do fiador, ok? Muitas vezes o credor nesses contratos já sabe quais são os bens que tanto o devedor quanto o fiador possui, porque normalmente eles exigem essa apresentação, muitas vezes a declaração de imposto de renda ou certidões, né, para comprovar exatamente aquilo que nós vimos, a capacidade financeira do fiador, e aí ele já executa diretamente esses bens com o intuito de saldar o seu crédito. Correto? Muito bem, continuando no quadro então. A anuência do fiador, né, e a questão do aditamento do contrato, que nós vamos entrar em uma discussão interessante. Vejam, aditamento do contrato é a modificação. Você tem um contrato, aí você faz uma modificação nesse contrato e a isso se dá o nome de aditamento, tá? Bom, é diferente de prorrogação, então são dois termos distintos, tá? O enunciado 214 do Superior Tribunal de Justiça, ele fala que o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento do qual ele não anuiu. Então, existia um contrato, foi modificado as cláusulas, impôs uma obrigação a mais ao devedor, através de aditamento contratual. Esse fiador, que foi fiador do primeiro aqui, da primeira pactuação do primeiro contrato, ele não vai estar vinculado com essas obrigações decorrentes desse aditamento contratual que foi feito posteriormente. Correto? Muito bem. Voltando ao quadro ali, aí tem a questão da prorrogação por prazo indeterminado. A maioria dos contratos de aluguéis prorrogam-se por prazo indeterminado. Se assina uma vez, caso você continue naquela residência, depois daquele prazo, esse contrato vai se renovar automaticamente. Neste caso, tá, a fiança ela vai se estender até a efetiva devolução deste imóvel, tá? Ou ainda, né, através de, ainda que esse contrato seja prorrogado por prazo indeterminado, tá? É interessante, tá, que para que o fiador ele não continue vinculado a este contrato, deve-se existir ali uma cláusula específica nesse sentido no contrato de aluguel. Correto? Tudo bem. Continuando ali, vamos entrar agora na questão da notificação resilitória, né? O que seria isso? A fiança, né? Quando a fiança ela é pactuada sem prazo determinado, tá? Isso gera a possibilidade de exoneração unilateral do fiador. Não é? Então, vejam, eu realizei uma fiança, tá? Eu sou garantia, só que eu não tenho prazo, eu não estou determinando que eu vou ser fiador pelo prazo de 6 meses. Né? Quando isso não ocorre, eu posso a qualquer tempo notificar o credor e se eximir dessa minha responsabilidade. Correto? Vamos voltar ao quadro. Bom, antes de entrar só na outorga, o chora, continuando nessa questão que eu estou dizendo, lembre só a questão, essa notificação resolutória, essa exoneração do fiador, ela não é imediata, tá, gente? Ele fica obrigado
e por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após o momento em que ele notificou o credor, tá? E o locador, ele vai ser, após haver essa notificação, o locador ele vai ter que apresentar um novo fiador para o locatário, tá? No prazo de 30 dias, sob pena do contrato de aluguel ser extinto pelo locatário, ok? Desculpa, pelo locador, tá? Bom, voltando ali no quadro, aí nós temos a questão da outorga uxória, né? O que seria isso? É que para impedir a dilapidação do patrimônio de um casal por um dos cônjuges, a fiança prestada sem anuência do cônjuge, tá? Ela é nula, tá? Ela é ineficaz, ela não tem validade jurídica, tá? Então, vocês têm que ter em mente o seguinte: quando eu sou casado e eu vou assinar um contrato na garantia de fiador, eu preciso lá no próprio contrato, no corpo do contrato, ter a anuência da minha esposa. Caso não tenha essa anuência, depois quando for querer executar e pegar os bens desse fiador, eu não vou conseguir, tá? Por ausência da outorga. Correto? Voltando ao quadro, e nós temos a questão do bem de família, né? A partir do momento que eu me tornei um fiador, tá? Eu não posso alegar bem de família. Mesmo que eu tenha apenas um único imóvel, o credor ele poderá penhorar esse meu imóvel, eu não poderei alegar bem de família. É uma exceção, tá? A fiança, o bem de família não se aplica à fiança. Correto? Muito bem, vamos resolver a nossa situação problema da noite, então? Bom, primeira coisa, o seu João vai ter que procurar uma pessoa capaz para ser fiador, né? Essa pessoa também terá que ter capacidade financeira, né? O credor terá que consentir, não é verdade? O fiador terá que anuir, se ele for casado, a esposa dele também terá que anuir, e ele ficará vinculado até a extinção do contrato em regra. Ok? Deste modo, então, ele vai conseguir permanecer naquele imóvel e concretizar o contrato de aluguel dele. Vamos para a nossa próxima situação? E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Bom, retornando então, vamos ao quadro ali analisar a situação que é posta. Quanto à situação problema, sabemos que seu João tem em mãos um título que foi protestado. E apesar de estar em nome de um terceiro, sua ex-funcionária, seu João foi avalista do título. Então o título ele é de uma ex-funcionária, mas o seu João ele avalizou aquele título de crédito. De acordo com o artigo 897 e 898 do novo Código Civil, né, devendo assim solidariamente responder pela dívida. Bom, a partir do momento que ele avaliza essa dívida, tá, gente? Ele se torna devedor solidário, ou seja, a partir do momento que ele foi avalista, ele responde juntamente com sua ex-funcionária, né? Agora vamos pensar um pouquinho mais. Imagina que um contratempo aí tomou conta aí do cotidiano empresarial do seu João e um título protestado no valor de R$500, né? E no R$500, desse título aqui que a sua funcionária tinha emitido, como que o seu João ele vai poder apresentar a sua defesa? Será que ele tem algum meio de ele se eximir dessa responsabilidade ou não? A partir do momento que ele foi avalista desse título de R$500, ele tem que responder por essa dívida. É isso que nós vamos ver agora, ok? Vamos ao quadro ali. Bom, o que seria protesto inicialmente, né? O protesto
ele é o ato formal, ou seja, oficial, solene, por meio do qual se faz certa e se prova a falta ou recusa total ou parcial do aceite ou do pagamento de um título cambial. Né? Bom, o protesto será levado a efeito em 3 casos. Primeiro, quando tiver presente a falta ou a recusa do aceite. Segundo, a falta ou recusa do pagamento. Ou terceiro, a falta da devolução do título. E aqui o protesto ele gera 2 efeitos, tá? Primeiro, um efeito judicial e segundo, um efeito extrajudicial. Qual que seria o efeito judicial? O credor ele terá em suas mãos, né, uma prova formal revestida ali de fé pública, porque o protesto é feito por cartório, né, em que o devedor ele está inadimplente ou descumpriu qualquer tipo de obrigação que ele tenha se comprometido, né? E com base nisso, o juiz aí poderá definir medidas cabíveis, arresto, busca e apreensão, enfim. E ele terá ali mais chances também de comprovar a existência da dívida perante uma ação de cobrança, por exemplo. Okay? Agora, quais são os efeitos extrajudiciais? Os efeitos extrajudiciais ele interessa ao mercado como um todo, porque ele torna público que aquela pessoa ela não cumpre com suas obrigações. Então, por exemplo, um banco que ele vai conceder um empréstimo, ele tem interesse em analisar o histórico daquela pessoa com que está pactuando, fazendo aquele negócio jurídico, aquele contrato de empréstimo com ele. Não é? O comércio vai fazer uma venda em prestação, o comércio tem interesse em saber se aquela pessoa é uma boa pagadora. Então, o protesto ele gera esses efeitos extras judiciais que são de interesse da sociedade como um todo. E aquele credor, aquela pessoa que vai realizar a venda, ela pode optar diante da existência de protesto contra aquele suposto comprador, aquela suposta parte que ele vai fazer negócio, ele pode se recusar em realizar aquela venda, em realizar aquele negócio jurídico. Entenderam? Muito bem. Continuando então aqui no quadro. Aí nós entramos ali na questão do pagamento, né? O pagamento do título ocorre quando o devedor, sendo intimado, né, comparece em cartório ainda dentro do prazo em curso, né, que são um prazo de 3 dias, para liquidá-lo. Neste caso do pagamento, que eu estou dizendo é o seguinte: foi levado o título a protesto, tá? A pessoa ela vai ser intimada e aí ela pode realizar o pagamento do título que está protestado. E esse pagamento terá que ocorrer no prazo de 3 dias. Esse prazo é previsto aqui no artigo 12 da Lei 9.492. O protesto será registrado dentro de 3 dias úteis, tá? Cuidado. 3 dias úteis contados da data da protocolização do título ou do documento de dívida. Isso visa o quê? Isso visa o princípio da celeridade e da formalidade reduzida que ensejam aí esse prazo célere. Tá? Uma vez ele pagando esse título dentro do prazo de 3 dias, não é realizado o protesto. Tá? Caso ele não pague, aí o protesto é realizado no cartório. Correto? Muito bem. Continuando então, vamos aqui para um esqueminha para vocês entenderem como que funciona o ciclo do protesto. Tá? Bom, o protesto, gente, ele está sujeito ao princípio aí da instância que nós falamos, o que significa aí dizer que não há protesto sem pedido. Eu tenho que requerer o protesto de um título perante um cartório. Então, esse requerimento ele deve ser, primeiramente, escrito, tá? E ele vai ser apresentado aí perante o cartorário, que vai fazer uma análise, um exame desse título. E qual que seria esse exame? Esse exame de admissibilidade, ele vai verificar se aquele protesto ali, ele preenche alguns requisitos, tá? Quais são esses requisitos? Se o apresentante forneceu, por exemplo, o endereço da pessoa intimada, se no momento do pedido, se ele apresentou o RG, o CPF, se o título ou documento apresentado, né, contém os requisitos exigidos pela legislação.
Ele vai analisar também a questão da localidade, se o título está sendo apresentado na localidade certa para ser protestado, entre outras questões, tá? Não cabe ao cartorário analisar a questão de decadência ou prescrição, tá? Uma vez ele entendendo que esse título não preenche esses requisitos, ele vai colocar aqui no caso aqui, um título irregular, ele vai determinar o retorno desse título ao apresentante para o cumprimento das exigências. Por exemplo, às vezes a pessoa ela não apresentou o RG ou o CPF daquela pessoa que será protestada, às vezes não faltou o endereço, então ele pede para retornar e nesses casos tem como essas informações serem sanadas, volta para o cartorário e ele continua o protesto. Caso essas informações não consigam ser sanadas, por exemplo, um título que está sem assinatura, ele não realiza o protesto. Agora, voltando no quadro, caso haja o preenchimento, o título é válido e foi preenchido todos os requisitos, né? Vai ser determinada a intimação. Então, vem aqui, título válido, é determinado a intimação daquela pessoa que será protestada. E vai ser realizada, então, a intimação pessoal dessa pessoa. Em último caso, pode ser realizado também a intimação por edital, tá? Bom, neste caso, então, realizando a intimação pessoal, o que poderá ocorrer? O protesto em si, né? Tem casos em que a própria pessoa que leva o título a protesto, ele desiste de protestar, ele retira. Em último caso, então, o título que está protestado, ele pode ser retirado através de uma medida judicial, tá? Então, esse seria o ciclo resumido do protesto. Bom, aí nós que entramos na questão do aval, né? O aval, na realidade, né, o avalista, ele não faz jus ao benefício de ordem. Então, tudo aquilo que nós falamos da fiança, o avalista ele não faz jus àquele benefício. A responsabilidade do avalista é sempre solidária, podendo ser o avalista acionado juntamente com o avalizado. E aí nós falamos, o protesto, nesse caso, né, ele é necessário, né? Aí vai depender, tá? Tem dois casos. Primeiro, ele seria indispensável, tá? Se o credor deseja executar os denominados co-obrigados, tá? Então, neste caso, eu vou ter que protestar esse título. Caso ele seria facultativo contra o devedor principal e o seu avalista. Então, não necessariamente eu teria que realizar o protesto desse título para executar, porque o avalista ele responde sempre, tá? De forma equiparada ao devedor principal, tá? Somente se eu tiver a intenção de executar os co-obrigados, aí sim eu vou ter que levar esse título a protesto. Tranquilo até aqui? Muito bem. Continuando no quadro aqui, ó, vamos resolver então a nossa situação. Naquele caso, então, como que seu João vai poder apresentar a defesa para ele não ir, né, a protesto? Bom, o protesto será registrado dentro do prazo de 3 dias. Ele pode, dentro desse prazo de 3 dias, para contar de quando ele for intimado, né, ele pode pagar a dívida e ele não vai ter o seu nome protestado. Agora veja, se ele pagar, ele vai perder esse dinheiro, não tem como ele recuperar? Não, cabe a ele uma ação de regresso, tá? Ao seu João, contra a funcionária, a pessoa que emitiu o título, né? O avalista que paga a dívida, ele subroga-se nos direitos do credor, sendo assim plenamente cabível a condenação do emitente da nota promissória locatária, né, ao pagamento do montante despendido pelo avalista para satisfazer o crédito incorporado no título, tá? Isso aí é uma jurisprudência. Ou seja, o único meio do seu João não continuar vinculado, não responder, não ter seus bens atingidos, é ele pagar. Agora, veja, a partir do momento que ele pagou, ele tem a faculdade em executar a devedora principal ou não, ok? Muito bem, então. Vamos chamar o nosso próximo vídeo para continuar a nossa aula.
2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Muito bem, retornando agora, vamos ali para o quadro, analisar a situação, né? João, ao chegar ao banco Din Din Money, que nome lindo, dirige-se ao caixa como de rotina e ao finalizar os pagamentos, Ricardo, caixa e cliente seu João informa que há um cheque que foi devolvido em sua conta e já reapresentado, não tendo o emitente provisão de fundos para o pagamento, ou seja, cheque sem fundo. Ao pegar o cheque em mãos, no valor de R$700, verifica que foi um cheque pego em pagamento de seu Manuel, mas sendo o emitente Dona Suzana. Então vejam bem, quem que era o devedor do seu João? João é o credor, Manuel é o seu devedor, tá? Mas Manuel pagou a sua dívida com um cheque que foi emitido pela Dona Suzana e esse cheque retornou sem fundos. Tá? Quais as medidas cabíveis para o recebimento desse valor? E é isso que nós vamos ver agora, não é? Porque nós vamos estudar a questão do cheque, né? Será que o cheque ele é um título executivo? Quais são as características, suas peculiaridades? Vamos ao quadro ali a ver agora. Bom, o cheque, primeira informação, e guardem isso no fundo do coração de vocês, hein? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, emitida contra um banco em razão de fundos que a pessoa emitente tem naquela instituição financeira. Decorem isso, tá? Decorem isso. Isso significa o quê? Que é um título de modelo vinculado também, tá? Uma vez que o cheque é aquele documento emitido por um banco em talonário específico com uma numeração própria, ou seja, ele tem que seguir os padrões determinados pelo Banco Central, não é qualquer papel que pode ser denominado cheque. Agora, quando eu falo que é um título de pagamento à vista, o que isso significa? Que é a mesma coisa quando eu dou um cheque para alguém, quando eu emito um cheque para alguém, é a mesma coisa como se eu estivesse dando um dinheiro para essa pessoa, tá? Então, o cheque, ele representa dinheiro, ele é um título de pagamento à vista, tá? Tenham isso em mente que vocês já vão ver qual que é as consequências legais disso. Vamos ao quadro ver os requisitos. Os requisitos do cheque são: primeiro, ele tem que conter a denominação cheque, inscrita no contexto do título, né? E expressa em língua em que este é redigido. Então, se o cheque ele é de um banco americano, ele vai estar escrito em americano. Se ele é de um banco brasileiro, ele vai estar escrito em língua portuguesa, né? A ordem é incondicional de pagar a quantia determinada, né? O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar. A indicação do lugar de pagamento, indicação da data e do lugar de emissão. E, obviamente, a questão já batida por nós, a assinatura do emitente, sacador ou de seu mandatário com poderes especiais, não é? Bom, aqui temos algumas denominações que nós falamos de cheque. Nós temos o sacador, o sacado e o tomador, não é? Então, quando a pessoa ela emite o cheque, né, ela tem aqui o correntista, que é o sacador, né? Ele encaminha, ele emite o cheque para o credor dele, que é denominado tomador, né? E a instituição, o credor, ele vai à instituição financeira, que é o sacado, no intuito de receber o dinheiro que está contido no cheque. Claro? Muito bem. O local de emissão, gente, o local de emissão, ele deve corresponder exatamente ao local em que o emitente se encontra no momento que ele preenche o cheque, tá?
Contudo, aí as pessoas elas costumam aí preencher o local de sua agência bancária. Nesse caso aí, prevalece o que está escrito, ou seja, o cheque considera-se emitido no local indicado no título, tá? No local indicado no título. Então, veja, por que isso é importante? O local de emissão, ele vai ter relevância, inclusive, na questão de crimes, por exemplo, de estelionato, tá? No caso de você fazer um boletim de ocorrência e onde aquela ação irá possivelmente tramitar, tá? Então, ele tem repercussões práticas isso. Muito bem. Continuando o quadro, vamos ver a questão do endosso, então. Bom, eu tenho um cheque e é usual as pessoas endossarem esse título de crédito, né? O que seria o endosso? O endosso é o ato cambiário mediante o qual o credor do título de crédito, endossante, transmite os seus direitos a outrem. Quem que seria esse outro? É o endossatário, tá? O endosso produz dois efeitos basicamente. Primeiro, ele transfere a titularidade do crédito. E segundo, responsabiliza o endossante. Quem que é o responsabiliza o endossante? Vejam, gente, que o endossante ele pode inserir, tá? Primeiro uma coisa, vamos voltar um pouquinho, tá? O endossante ele não transfere, tenha em mente, que o endossante ele não transfere apenas o título, tá? Ele transfere também a garantia de pagamento desse título. Então ele se torna devedor solidário, tá? Para ele não responder, para ele não ter essa vinculação com aquele título, ele tem que colocar uma chamada cláusula de não vinculação, de não responsabilidade. Então ele vai escrever no título que ele está endossando, mas ele não está se comprometendo com o pagamento daquele título executivo. Entenderam? Muito bem, voltando no quadro. Essa cláusula também é chamada de cláusula sem garantia, tá? Que foi o termo que eu utilizei aqui no slide nosso, só para não ter confusão. A legislação, tá, gente, ela cambiária, ela veda o endosso parcial ou limitado, tá? Então, o que seria isso? O endosso limitado parcial olha, eu coloco uma cláusula sem garantia, mas falando, esse título vale 10 mil, só que eu só estou garantindo 5 mil. Isso não pode. Ou eu endosso a totalidade, ou eu não endosso nada, tá? E vamos ali no quadro, agora nós vamos trabalhar a questão do endosso deve ser feito no verso. O que é isso, essa afirmação? É a regra. A partir do momento que eu faço o endosso no verso, basta eu colocar a minha assinatura. Então, eu vou pegar aqui no verso do cheque e vou colocar aqui, ó, o endosso, né? Coloco aqui uma assinatura qualquer, uma assinatura que eu coloco uma assinatura, pronto, basta. Está assinado, está endossado. Então, eu não preciso escrever no título aqui que se trata de um endosso. Eu apenas venho aqui e faço uma assinatura qualquer, já está, qualquer não, né? A minha assinatura e eu estou endossando o cheque. Agora, se eu fizer o endosso no anverso do título, ou seja, né, na frente, aqui na frente, né, aí sim, tá? Aí sim eu vou ter que fazer uma menção que trata-se ali de um endosso, tá? No verso não precisa, mas no anverso precisa fazer a menção que trata-se de um endosso, tá? Outra questão, existe limite, professor, de número de endossos que eu tenho que fazer no cheque? Não, tá? Existia uma limitação antigamente, uma lei que limitava isso por questões tributárias, só que essa lei, ela não mais tem validade, eu acho que foi revogada, tá? Por outro. Então, hoje você pode fazer inúmeros endossos em um cheque. Então, não é incomum você pegar um cheque que já teve 2 endossos. Tá bom? Muito bem, continuando no quadro. Aí nós entramos na questão do cheque pré-datado, ou também denominado pós-datado, né? Isso ocorre quando temos a emissão de um cheque a ser pago em uma data futura, né? Neste caso, perderia o cheque a natureza de título de pagamento à vista, ou seja, se eu não falei que o cheque ele é dinheiro, se ele é dinheiro eu posso ir no banco receber a hora em que eu bem desejar, correto? Bom, gente, ele não perde, tá? A partir do momento que ele é cheque, ele sempre será uma ordem de pagamento à vista, tá? Devendo ser considerada não escrita
qualquer menção em sentido contrário. Ou seja, se eu fizer qualquer menção em sentido contrário, não vai ter validade legal nenhuma. Tá? Então, dessa forma, o cheque ele sempre pode ser descontado ou devolvido conforme o emitente possua ou não conta, né, fundos, né, na sua conta. Ocorre, gente, que embora o banco não tenha responsabilidade alguma neste caso, tá, quem apresentou aquele cheque de forma extemporânea, ele é responsabilizado. Então, vejam bem, eu dei um cheque para ser pago daqui 2 meses. Né? A pessoa assumiu, nós fizemos um negócio, falou, eu não posso pagar agora esse carro, mas então posso pagar de forma um cheque pré-datado para que daqui 2 meses? Falou, não, sem problema algum. Ele pega o cheque, eu pego o carro, e aí ele sai. Passado uma semana, ele vai lá e deposita o cheque e pega o dinheiro que estava na minha conta, faz um rombo aquele dinheiro, então aquele ato dele causa um abalo, porque eu não poderia ter pego aquele valor porque eu tinha outros compromissos a saldar, não é? O banco, ele pode fornecer? Obviamente que pode, ele pode trocar o cheque ali para a pessoa, né? Fazer a transferência dos fundos. Contudo, gente, o banco, apesar de não ter responsabilidade em razão do cheque ser um título de pagamento à vista, a doutrina entendeu que isso fere o princípio da boa-fé e causa um dano àquela pessoa que emitiu aquele cheque. É o que traz ali a súmula 370 do STJ. Vamos ao quadro ali, ler ela. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada do cheque pré-datado. E na mesma linha, a súmula 388 diz que a simples devolução indevida do cheque caracteriza o dano moral. O que significa? Eu apresentei o cheque, mas o cheque não tinha fundos. Logo, não teve dano para o emitente. O emitente ele não perdeu nenhum dinheiro. Como é que ele vai alegar que teve dano, apesar de eu ter apresentado de forma antecipada? Essa súmula põe fim a essa discussão, tá? Mesmo que não tenha a devolução, a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Então, a partir do momento que ele apresentou e a devolução ela foi indevida, já basta para caracterizar esse dano moral, ok? E aí a pessoa que apresentou, ela vai ter que responder e ressarcir a pessoa que emitiu esse documento. Claro, gente, isso acontece demais, né? Vamos ao quadro ali. Bom, nesse caso, então, como é que o seu João vai ter que fazer? Ele vai pegar esse cheque, vai protestar de uma forma extrajudicial. Caso os devedores não paguem dentro daquele prazo de 3 dias, ele deverá procurar aqui um advogado, não é? Ajuizar uma execução, né? No caso que eu coloquei o termo genérico, uma ação, em face de ambos, tanto de Manuel quanto de Suzana. Por quê? Porque a Suzana ela endossou esse cheque, então ele pode entrar com a ação em face dos dois e receber ali de quem ele conseguir pegar algum bem primeiro, né? E aí ele vai, então, receber a sua dívida. Bom, gente, eu acho que está bem tranquilo, né? Muito bem, então. Então vamos passar aqui para a nossa próxima situação. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, retomando então a nossa aula aqui, vamos ao quadro ali analisar a situação. Genaro, em um bate-papo no café com o seu João, disse: seu João, mal começou a lojinha e já está ganhando muito dinheiro. E é até cliente VIP, depósito gordos, né? Essa indicação deixou seu João bastante preocupado, visto que acreditava que a filha de seu Genaro trabalhava no banco e poderia ter comentado algo sobre as questões bancárias da empresa dele. Então nós temos aqui, vamos imaginar a seguinte situação: nós temos uma gerente
bancária, que começa a dizer para as outras pessoas com quem ela convive da situação financeira de determinado cliente. Ou seja, ela começa a expor as questões bancárias dos clientes do qual ela administra as contas, né? Isso é permitido? Não. Existe uma garantia legal do sigilo bancário? Obviamente que sim. E é isso que nós vamos estudar agora, tá? O sigilo bancário, ele é protegido pela Constituição Federal? É a primeira pergunta que se faz, não é? A resposta é positiva, tá? A Constituição ela não utiliza a expressão sigilo bancário de forma expressa, mas ela deixa protegido o sigilo bancário de forma implícita, tá? E onde que está implícito? Está aqui no artigo 10º e no inciso 10º, inciso 12 do artigo 5º, tá? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, tá? Ou pelo dano moral decorrente de sua violação. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, obviamente, né? Então, aqui nós temos uma exceção. Salvo por ordem judicial nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fim de investigação criminal e instrução processual. Então, aqui fica vinculado à esfera penal, tá? Nós temos uma lei, aqui uma lei complementar, a lei complementar, estudem depois, deem uma lida, é a lei complementar 105 de 2001, tá? 105 de 2001. No seu parágrafo 1º, ela já estabelece que as instituições financeiras conservarão o sigilo de suas operações ativas e passivas e serviços prestados, tá? Então, gente, vamos entender o seguinte: o sigilo bancário, ele pode ser compreendido, em outras palavras, tá, como um dever jurídico imposto às instituições financeiras, bancárias, de não informar a movimentação bancária das contas dos seus clientes. Tá? A partir do momento que houve esse vazamento, você tem aí, houve uma violação ao artigo 5º, inciso 10º e 12 da Constituição Federal, bem como a violação da Lei Complementar 105 de 2001 em seu parágrafo 1º. Isso vai gerar o quê? O direito da pessoa que teve suas informações expostas de ser ressarcida na esfera civil, tanto nos danos materiais quanto nos danos morais por ela sofrido. Claro isso? Tranquilo? Então vamos ver agora quais seriam aí, quais são as hipóteses de você ter acesso aos dados bancários. Então nós colocamos aí no quadro, né? É necessária autorização judicial? Sim, tá? Ao longo do tempo, gente, foram desenvolvidas algumas teorias sobre o fundamento jurídico do sigilo bancário. Dentre elas, né, nós podemos citar aqui a teoria do segredo profissional, cujos defensores entendem que os banqueiros têm um dever, profissional de manter em segredo as informações obtidas manter em segredo as informações obtidas em relação aos seus clientes. E nós teremos ali ainda a teoria da obrigação jurídica. Essa teoria da obrigação jurídica afirma que o sigilo bancário encontra fundamento em uma norma legal, tá? Nesse caso, gente, a gente não há que se falar em fundamento de uso e costumes consagrados, tá? Se há uma obrigação legal. Então, enquanto aqui nós estamos tratando a primeira teoria, que esse sigilo ele tem uma ligação com a profissão, né? É um fundamento, seria uma questão ética. Já aqui não, nós estamos falando de uma obrigação legal disposta em lei, tá? No Brasil, o sigilo bancário deriva do segredo profissional e encontra também respaldo na Constituição Federal no que tange à proteção da intimidade, tá? Assim, não é possível nós chegarmos a uma conclusão que houve aqui uma fusão de ambas as teorias. Se emprega no Brasil as duas teorias, tá? Quanto a por que é necessário você ter uma autorização judicial para você quebrar
os dados bancários de uma pessoa. Isso aqui é o que nós chamamos, tá, gente, de cláusula de reserva de jurisdição. Na realidade, trata-se aqui de um postulado de reserva de jurisdição que importa sempre em submeter a esfera da decisão de um magistrado à prática de determinados atos cuja vai importar em violação aos ditames que estão contidos, ditames, direitos fundamentais que estão inseridos na Constituição Federal. Então, para você violar esses direitos, é necessário a submissão deste ato à apreciação de um magistrado. Só então você vai poder expor esses dados a terceiros, sejam esses terceiros autoridades ou particulares. Ok? Muito bem. Continuando no quadro, então, aí vem a pergunta: a prova obtida de forma ilícita pode ser utilizada no processo criminal para fundamentar uma denúncia? Imagine a seguinte situação. Um delegado, ele realiza a quebra, ele entra numa agência bancária e impõe que o gerente informe para ele dados de um determinado suspeito. Só que ele não tem um mandado, tá? Ele não tem uma autorização judicial nesse intuito, tá? Nesse sentido. Essas provas, mesmo que configurem com base naqueles documentos, estejam configurados, tenha materialidade delitiva de um crime, né? Tenha provas do cometimento de um crime, essa prova poderá ser utilizada? Não, tá? Não poderá. Vamos ali no quadro ver uma tabela? Bom, eu vou aprofundar ainda essa questão. Por que não vai poder utilizar? Vamos continuar nessa questão aqui da prova ilícita. Qual que é a teoria que fala que essa prova não poderá ser utilizada, tá? É a teoria do frutos da árvore envenenada, tá, gente? Ela tem uma teoria... o fundamento dela seria na Suprema Corte Americana, tá? E ela diz que a prova ilícita produzida, ou seja, a árvore, né, tem o condão de contaminar todas as provas delas decorrentes, os frutos. Podemos dizer o seguinte, que os efeitos da ilicitude transcendem a prova viciada, ou seja, a prova legal, passando a contaminar todo o material decorrente, ou seja, todo o material que deriva de uma prova ilícita, ele se torna ilícito por derivação. Tá? Como que se dá? A partir do momento ele pegou os dados bancários, vamos imaginar aquele caso do delegado, foi lá e pegou os dados bancários de forma ilegal. Com base nesses dados bancários, ele descobre a existência de uma fazenda, ele vai naquela fazenda, entra naquela fazenda e consegue obter a prova que faltava. Essa prova que faltava, ela tem validade? Não. Por quê? Porque essa prova só foi obtida por derivação do conhecimento daquela prova ilícita. Então, essa prova ilícita aqui do banco gerou a possibilidade do delegado pegar essa prova que condenou o cliente. Então, ela é prova ilícita por derivação. É necessário o juiz, no momento de apreciar, de ver no processo o que é ilícito, o que não é, qual prova deriva da prova ilícita e qual prova, consequentemente, será nula, ele vai ter que analisar o liame de ligação, tá, entre uma prova e outra. Essa prova, se eu tiver duas provas, uma ilícita, só que a outra ela não é ilícita, por quê? Porque ela foi obtida de forma independente, ou seja, ela não tem ligação direta com essa prova. Um exemplo, a pessoa foi e pegou os dados bancários de forma ilegal. Só que eu tive uma testemunha que se apresentou na delegacia de forma espontânea, acusando, né, alegando ter presenciado o crime. Tem alguma ligação entre essa prova aqui e aquela pessoa que se apresentou de forma independente? Não. Então, essa prova ilícita ela será extinta do processo, será extraída do processo, e a prova testemunhal permanecerá, porque ela é independente, ela não tem vinculação. Correto? Muito bem. Continuando, então, o quadro, né? E aqui, então, nós temos aqui quem são aquelas pessoas que necessitam de autorização ou não. Bom, nós estudamos até esse presente momento que sempre é necessário a autorização judicial. Contudo, senhores, o STF,
tá? Supremo Tribunal Federal, tá? Eu vou até passar aqui no recurso extraordinário, tá? Número 601, tá? De 314, que houve a repercussão geral, que foi determinada a repercussão geral. Ele diz que tem algumas autoridades que não necessitam dessa autorização judicial. É uma exceção, tá? É uma exceção. Quais serão elas? Aqui, ó, o fisco, tá? Estadual, distrital do Distrito Federal e o fisco dos municípios, tá? Eles não precisam de autorização, tá? A Receita Federal também não precisa. E a Comissão Parlamentar de Inquérito também não precisa de autorização judicial. Bom, qual que é o fundamento disso? Eles falam que o direito de sigilo bancário, ele não como todo direito, não é absoluto, né? Então, por razões de relevante interesse público ou exigências derivadas aí do princípio da conveniência das liberdades, isso legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte desses órgãos, a Receita Federal, o Fisco e a CPI, tá? A liberdade dele conseguir ter acesso a esses dados bancários sem autorização judicial, tá? E aí a autoridade, obviamente, passa a ser a responsável por esses dados. Agora vejam, a polícia, o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União, eles precisam de autorização. A regra permanece válida para eles, tá? Não existe exceção neste caso. Então vejam, a regra necessita de autorização judicial. Aquele quadro que eu passei para vocês é a exceção. Então a autoridade já não necessita de autorização judicial, mas ela fica comprometida em manter o sigilo daquelas informações. Caso esse sigilo vaze, ela será responsabilizada. É uma decisão que já faz, eu acho, uns 2 anos por aí, mas ela é uma decisão importante, ok? Muito bem, então. Aproveitando, antes de fazer a resolução, teve alguns tutores que me levantaram a respeito de revisão, tá? Fazer uma revisão para a prova. Normalmente, quando eu já fiz isso, eu fiz através do Facebook da minha página pessoal, que é Professor João Henrique Scaff. Eu não vou me comprometer com vocês nisso, mas caso eu consiga um tempo na minha agenda, eu posso fazer um live, né, um ao vivo ali no Facebook com vocês, para fazer uma revisão acerca da matéria que nós estamos estudando, ok? Não é minha página pessoal, tá? É a minha página profissional, que é Professor João Henrique Scaff. Tranquilo? Mas eu não vou me comprometer ainda com vocês nisso. Bom, continuando aqui, vamos resolver a questão. Bom, a filha do seu Genário, então, ela deverá responder aí, primeiro na esfera administrativa, né? Na esfera junto ao banco, provavelmente esse ato dela possa gerar uma justa causa, ela ser demitida por justa causa. A segunda, na esfera civil, ela vai responder aí uma ação de danos materiais e morais, juntamente, tá, com a instituição bancária. A instituição bancária vai responder juntamente com ela e ela vai responder por ser solidária, tá? E criminal, né? Porque isso também configura responsabilidade criminal, configura a depender do caso, crime, correto? Muito bem, gente. Então vamos para o próximo vídeo e aí nós voltamos com a parte final da nossa aula. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou.
você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, retornando então, vamos ali propor uma nova situação, vamos ao quadro. Eu tenho aqui José, ele compra um carro de Pedro, tá? Então José compra o carro de Pedro, sendo essa compra instrumentalizada por meio de uma emissão de uma nota promissória no valor de R$10.000. Pedro, por sua vez, tem uma dívida perante Antônio. Então, José comprou de Pedro e Pedro tem uma dívida com Antônio, no valor aproximado de R$10.000 também, e resolve dar como pagamento a nota promissória, endossando-a com a finalidade de transferir a sua titularidade. Então, José, tem uma dívida com José fez uma compra, de um carro com Pedro tem uma dívida com Antônio, ele pega essa nota promissória e endossa a nota promissória para o Antônio. Diante do caso, o Antônio poderá cobrar José e de Pedro o valor constante da nota promissória. José poderá alegar eventual irregularidade na venda que Pedro realizou, visando não pagar a nota ofertada. Então, qual que seria essa irregularidade? Ele vendeu um carro que não estava funcionando, que estava com problema, estava quebrado. Ele poderá alegar isso, José, para não pagar a nota promissória que está sendo executada por Antônio. É isso que nós vamos ver agora. Vamos ao quadro ali, de forma rápida, passar isso aqui. Diante da definição, podemos conceituar e compreender os princípios que constituem os títulos de crédito. Quais são? Nós temos ali a cartularidade ou incorporação, literalidade, autonomia e abstração. Para nós, qual que é o interessante aqui? Qual que interessa? É o princípio da autonomia. Por esse princípio, entende-se que o título de crédito configura-se um documento constitutivo de um direito novo, autônomo, originário, e completamente desvinculado, grifem isso, da relação que lhe deu origem. Ou seja, essa relação do José comprou um carro com Pedro, essa relação aqui não tem vinculação com a relação de Pedro e Antônio, tá? Essa nota promissória ela não fica vinculada a isso. Assim, gente, as relações representadas em um determinado título de crédito, elas são independentes. E o vício que atinge a primeira não contamina as outras, tá? Isso preserva o quê? Isso preserva a característica da negociabilidade e circulabilidade dos títulos executivos. Sem isso, não existiria segurança jurídica para você realizar a pactuação ou aceitar os títulos de crédito, ok? Ou seja, esse vício não vai interferir para obstar o pagamento, a obrigação de João ter que pagar aquela dívida, correto? Continuando ali no quadro, outro princípio é da inoponibilidade das exceções pessoais. As pessoas acionadas em virtude de uma letra não podem opor ao portador exceções fundadas sobre as relações pessoais delas com o sacador ou com os portadores anteriores, que é o caso, a menos que o portador, ao adquirir a letra, tenha procedido conscientemente em detrimento do devedor. O que é isso? Isso significa o quê, gente? Que a boa-fé, ela se presume, tá? Então, cabe ao devedor, no caso José, cabe ao José, então, voltando aqui, vamos tentar ser repetitivo, mas vamos fazer. José comprou o carro de Pedro e Pedro transmitiu essa nota promissória para Antônio. Se Antônio não soubesse que Pedro vendeu um carro quebrado para João, se ele não souber disso, José vai ter que pagar, tá? Da mesma forma. Agora, se o ônus da prova cabe a José. Se José conseguir comprovar que Pedro e Antônio, eles agiram de má fé, Pedro falou, olha, eu peguei esse título de crédito aqui, só que eu vendi o carro quebrado, eu não vou conseguir receber esse valor, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para você
esse título de crédito e você executa ele, porque daí ele não vai ter que pagar obrigatoriamente. E aí depois eu me resolvo com ele, mas aí a gente já pegou o dinheiro. Se José conseguir comprovar isso, aí ele não paga. Por isso que é importante vocês pensarem nessas questões quando vocês vão assinar o cheque, tá? Porque às vezes você dá 4, 5, 6 cheques para uma pessoa com pagamento, essa pessoa não realiza aquele serviço, por exemplo, você contratou um serviço de marcenaria e aí você começa a pagar ele de forma antecipada, já dá todos aqueles cheques para a pessoa pega aqueles cheques, passa para terceiro e no final das contas não entrega nenhum imóvel que você contratou, depois, para você comprovar que aquele terceiro não está de boa fé, isso aí é praticamente impossível, tá? Então tomem cuidado, aí você vai ter que arcar com esse valor daqueles cheques que você deu, ou nota promissórias, enfim, dos títulos executivos que você ofertou, e aí depois vai ter que entrar com uma ação contra aquela pessoa que você deu, aquela pessoa que você contratou e repassou esses cheques para as outras. Ok? Muito bem. Então eu vou fazer uma pausa agora para a gente dialogar, vou selecionar algumas perguntas, volto, respondo e a gente encerra a aula, ok?
Bom, gente, retornando agora, né? A primeira pergunta diz como fica a questão do caso de um falecimento de um avalista ou de um fiador. Bom, vamos trabalhar o fiador, tá bom? O fiador é o seguinte, caso o fiador morra, tá? A obrigação dele transmite aos herdeiros. Não significa isso, essa minha afirmação não significa que os herdeiros ficarão vinculados ao contrato, mas os herdeiros eles terão que pagar a dívida. Caso os herdeiros não paguem a dívida, os bens, tá? A herança, né, do fiador, o credor poderá pegar para saldar aquela dívida dele. Tá? Isso também não significa que a partir do momento que a pessoa morreu e o contrato ainda está em vigor, os herdeiros os herdeiros continuarão vinculados ao contrato até o final. Ele extingue-se, tá? Mas até aquele momento em que ele faleceu, por exemplo, vamos colocar que existe um contrato de aluguel do qual José era fiador e existiu uma dívida de R$5.000. José morre, tá? E o devedor principal continua devendo, então essa dívida passa depois a ser R$10.000. Qual que é o valor que tem que ser que vincula os herdeiros, né? Os bens na realidade o termo correto vincula os bens do falecido, é R$5.000, tá? Então até o momento que ele morreu era uma dívida de R$5.000, fica vinculada essa dívida de R$5.000. Caso os herdeiros não paguem essa dívida, os bens deixados pelo fiador falecido e poderão ser penhorados pelo credor para pagamento daquela dívida. Agora veja, se o locatário, tá, ele morre, se é o locatário que morre, ou seja, o devedor principal que falece, aí a dívida do fiador também extingue, tá? Porque ele é o devedor principal, tá? Então, a dívida do fiador também é extinta automaticamente. O desacordo comercial utilizado no banco para o não pagamento de um título produz qualquer efeito em relação a terceiros? Não estou entendendo muito bem essa pergunta. Assim, vamos colocar aqui pagamento de um título, né, um desacordo. Eu acho que essa questão eu acabei respondendo nesse nosso último exemplo, né? Então, eu tenho A que fez um contrato de compra e venda com B e B deu um título executivo, né? E em razão ali teve um desacordo ali, mas o B ele transmitiu esse título executivo para C, tá? Esse desacordo não atinge C, tá? O C vai poder cobrar esse título de A, salvo se A provar que há má-fé entre B e C, ok? Então tá, gente. Eu acho que a nossa aula, o tempo já está se esgotando, né? Então, eu agradeço a todos, me coloco à disposição, fiquem com Deus aí e até o nosso próximo encontro. Olá, vamos chegando ao final da unidade 2 de Direito Empresarial. Nessa unidade, você conheceu um pouco sobre os títulos de crédito, os princípios atribuídos a eles e em que situações são usados. Viu que eles são regulamentados pelo direito bancário, que legitima também ações como o aval e o endosso. E que todas essas atividades recebem normas e fiscalização do Sistema Financeiro Nacional, sendo o Conselho Monetário Nacional o órgão máximo normatizador das atividades bancárias. Conhecendo um pouco de todo esse conjunto, tivemos a oportunidade de aplicar esse conhecimento em 4 situações problema. Vamos lembrar quais foram? Na SP1, seu João enfrenta o primeiro problema logo ao abrir seu pet shop. O contrato de locação do local não é aceito porque ele não tem fiador. Como a situação é resolvida? A resposta está no Código Civil, onde a fiança é prevista. Vimos que o fiador também assume as responsabilidades contidas no contrato de aluguel. Por isso, é muito importante saber os detalhes do direito empresarial e dos títulos de crédito. Já na SP2, para surpresa de seu João, acompanhamos um ato de protesto contra ele, um título que não foi pago por sua ex-funcionária, avalizado por ele. Pois é, para evitar uma ação de cobrança contra ele, o pagamento deve ser feito, mas vimos que ainda lhe cabe a ação de regresso. Na SP3, mais uma surpresa. Um cheque de um cliente devolvido pelo banco não havia fundos. E o cheque foi emitido por outra pessoa. Estava somente endossado pelo cliente do seu João. O que fazer? Aprendemos que a pessoa que endossa um cheque também fica responsável pelo seu pagamento. E, caso ele não pague, vimos que o cheque pode ser protestado. E, em último caso, resta a possibilidade de uma ação de cobrança.
Por fim, na SP4, nos deparamos com uma suspeita de quebra de sigilo bancário pelo banco onde seu João tem conta, uma situação bastante séria para o banco. Por isso, ele considerou que seu vizinho estava apenas querendo especular como ia sua vida financeira. Mas entendemos que, havendo comprovação de que houve mesmo vazamento de informação, o banco pode sofrer sérias penalidades. Agora é sua vez. Crie outras situações que exijam um bom conhecimento sobre os assuntos que vimos. Aqui vão algumas sugestões. A lei define que o aval pode ser parcial. Muito bem, crie uma situação em que uma pessoa avaliza apenas parte do valor de uma compra e o restante é avalizado por outros. Segunda sugestão, imagine que o emitente de um cheque escreve nele "bom para" e coloca uma data 1 mês adiante. A loja que recebe tenta sacar imediatamente e o cheque é devolvido por falta de fundos. A loja entra com protesto. Essa ação de cobrança é cabível? Uma dica, o cheque é um título à vista. E uma terceira e última sugestão. Imagine que um empreendedor resolve abrir uma empresa para atuar no segmento de previdência privada. Ele pede ao seu contador e administradores que formalizem a nova empresa. Vai dar certo? Bem, você vai precisar rever a organização do Sistema Financeiro Nacional. Coloque essas sugestões em situações que podem ser reais e passe para os seus amigos resolverem. Esse é um ótimo preparo para a sua atuação profissional. A seguir, veja algumas dicas de pesquisas que mostram como o nosso assunto está aí no seu dia a dia. Pesquise na web, por exemplo, sobre o título Nota Promissória e veja as últimas alterações na regulamentação desse título. Veja como isso influi diretamente na atuação das empresas. Procure prestar atenção no poder de atuação do Banco Central e veja como suas decisões refletem no nosso cotidiano. E por fim, veja as últimas notícias sobre quebra de sigilo bancário de políticos e saiba quais os passos necessários para se quebrar um sigilo. Aproveite esses exemplos para buscar mais informações relacionadas ao tema dessa unidade. E não se esqueça, com o seu livro didático você pode aprofundar seus estudos. E os questionários das pré- e pós-aulas são a sua chance de testar o seu aprendizado. Essa unidade se encerra aqui. Bons estudos e continue colocando seus conhecimentos em prática.